Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com a Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Bom dia, Negrão. Bom dia a todas e todos. Maravilha. No bate-papo com a Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar do fracasso das prévias do PSDB. Deu um problema lá no aplicativo e reação de um dos candidatos, e a prévia foi suspensa. O Hélio vai comentar isso. E ele vai pegar também como gancho aí as eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente aqui no Distrito Federal, acabou dando a reeleição do atual presidente. No baú do Heller, nós vamos entrar num novo tema aqui de suas memórias, que é a retomada dos sindicatos no Distrito Federal. Hélio, de certa forma, era se de esperar que essa prévia do PSDB teria uma certa confusão, né? E acabou sendo em relação a esse aplicativo, né? Como é que você analisa isso aí, Hélio? Negrão, a gente já esperava uma confusão política, né? Mas também foi uma confusão da informática, né? Eles resolveram criar um aplicativo. Isso aí é uma coisa muito complicada, esse negócio desse o voto à distância. Embora seja possível, tá? Ele é complicado, porque ele sempre tem muita vulnerabilidade, desconfiança. Eu não estou falando das urnas eletrônicas usadas no Brasil, não, mas que também despertam isso, e não apenas de bolsonaristas. Mas, assim, são sistemas novos que vão sendo criados por empresas privadas e comprados pelas entidades, né? Por aqueles que fazem pelos partidos. E aí é muito vulnerável, né, Negrão? Então, você somou o problema político a esse problema, que é muito ruim, um partido como o PSDB fazer toda uma movimentação em torno de uma eleição primária, uma prévia num domingo. Passa o domingo todo o pessoal votando, aí depois diz que não dá para concluir naquele dia, que vai ser talvez uma semana depois. Isso é muito ruim para qualquer um, para um partido político, mais ainda. E para um partido político que quer disputar a presidência da República, pior ainda. Então, foi muito ruim para os tucanos. Quer dizer, todo esse processo está sendo muito ruim para os tucanos. Eles já não estão bem, eles hoje já são uma bancada pequena na Câmara, já foi uma grande bancada na Câmara dos Deputados, no Senado, hoje é uma bancada reduzida, me parece que é a 7ª maior bancada na Câmara dos Deputados. Já não tem a força que tinham antes, embora tenha um governo de estados importantes, como, por exemplo, São Paulo e Rio Grande do Sul, cujos governadores estão disputando essas prévias justamente com o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio. O Dória, de São Paulo, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Arthur Virgílio, do Amazonas, estão disputando essa prévia. Mas então os tucanos já entram mal. Pouca gente acha que esse candidato, vamos separar as coisas. Se for o Dória é persistente, o Dória gosta de brigar, é bastante provável que Dória, efetivamente, se ganhar as prévias, as previsões são de que ele ganharia, mas a essa altura ninguém sabe nada, se ele ganhar as prévias, ele será candidato a presidente da República. Bom, mas aí como é que fica a unidade? Não se sabe. Com Dória, essa unidade é mais difícil, tanto em torno dele, quanto com ele aderindo a outro candidato. Quer dizer, dificilmente os outros partidos apoiariam uma candidatura do Dória a presidente da República como candidato único da centro-direita. E dificilmente o Dória aceitaria desistir de sua candidatura em favor de um candidato único da centro-direita que não seja ele. Esse é o raciocínio que se faz. Já com o Eduardo Leite é diferente. O Eduardo Leite seria mais flexível, até pela sua própria fragilidade fora do contexto do PSDB e do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite poderia abrir mão de sua candidatura a presidente em favor de uma candidatura única, até com a possibilidade dele ser um candidato a vice, numa outra chapa. Então, esse é o raciocínio que pesa um pouco no PSDB. A possibilidade ou não de conformar uma candidatura única da centro-direita, que hoje
hoje, 22 de novembro, parece muito difícil. Né? Hoje parece muito difícil, mas a gente não sabe como as coisas vão evoluir. Aquela pesquisa que aponta o Moro já entrando com 11%, pelo jeito é fajuta. É um instituto, até pessoas respeitáveis, mas um instituto que surgiu nos últimos dias e parece que ele foi criado para fazer a pesquisa mostrando o Moro com 11% dos votos. Já a Renata Abreu, ontem, no programa da Globo News, falou: é o único candidato à terceira via que já entra com 2 dígitos. Se for verdade, é isso. Mas tudo indica que não é. De qualquer maneira, o Moro tem um potencial inicial de largada maior do que os outros demonstraram. Né? Quando você fala em Rodrigo Pacheco, faz uma pesquisa, está ele com 1, 2%. Quando você fala do Mandetta, está lá ele 1, 2%. Né? Simone Tebet, 1%. O Moro já aparece com mais, não sei se é 11%, como essa pesquisa aí que lançaram aí, foi a única que deu ele com esse potencial, com essa quantidade de voto, de intenção de voto, mas, de qualquer maneira, cada vez fica bem difícil, cada vez fica bem mais difícil essa unidade. E a incógnita Ciro Gomes, né, Negrão? Ciro Gomes, afinal de contas, Ciro Gomes vai em frente, o PDT vai continuar com Ciro Gomes, apostando, então, num segundo turno, porque aí o Ciro perderia no primeiro e o PDT negociaria, provavelmente, com Lula no segundo turno, um apoio ao Lula no segundo turno. Ciro Gomes, nesse caso, iria para Paris ou ficaria aqui para fazer a campanha do Lula? São incógnitas que se colocam no campo do Ciro Gomes e do PDT. Então, Negrão, o quadro ainda é muito confuso. Ontem, eu eu tinha interesse ontem em 4 eleições, assim, de acompanhar 4 eleições. Essa dos tucanos, as eleições no Chile, as eleições na Venezuela e as eleições na OAB local, na OAB do DF. Deu o previsível nas 3, menos da dos tucanos, que foi emperrada pelo problema no aplicativo. As outras 3 deu o que se esperava que desse, né? Mas nessa aí o aplicativo impediu. O que se esperava que desse nessa do PSDB seria uma vitória do Dória. Era o que os tucanos falam. Eu não tenho condições de avaliar, mas os tucanos esperavam uma vitória do Dória, que talvez agora seja adiada e talvez nem aconteça, né? Não sei. O Chile, você podia falar um pouco sobre o Chile, porque vai disputar lá a extrema-direita com a esquerda, né? Como é que você vai para o segundo turno, né? Interessante isso, né? O Chile inovou, né? Quer dizer, o Chile mostrou uma divisão radicalizada, né? Porque os candidatos que vão para o segundo turno são o da extrema-direita, que teve mais votos. Eu não tenho ainda os números finais, Negrão, mas alguma coisa em torno de 27%, 28% dos votos, o candidato da extrema-direita, que é considerado o Bolsonaro de lá. Exatamente. Embora diga que ele é um cara mais leve do que Bolsonaro, não tem essa coisa grosseira, assim, do Bolsonaro, tosca do Bolsonaro, não. É um cara mais elaborado, que defende ideias de extrema-direita. Né? E a outra vaga, me parece que com 23%, 24%, 25% dos votos, ou seja, muito perto, está o candidato que eles dizem que é da extrema-esquerda, que é do Partido Comunista chileno, de uma coligação formada, inclusive, com o Partido Comunista chileno. Então, são 2 extremos. E saíram do jogo os partidos tradicionais do Chile, e que estão governando o Chile desde a queda do Allende. Desde a queda do Allende, desculpe, desde a queda da ditadura. Caiu o Allende é a ditadura militar. Quando caiu a ditadura militar, esses partidos têm governado o Chile alternadamente. Né? O Partido Socialista, da Bachelet, e o partido, que eu esqueci o nome agora, do Pinheira, né? Que é o presidente atual. Os candidatos deles perderam, não vão para o segundo turno. Os candidatos, vamos dizer assim, dos partidos da Bachelet e do Pinheira não vão para o segundo turno. Então, nós vamos ter uma eleição bastante polarizada lá. Agora, qual é a tendência, Negrão? Como o candidato da extrema-direita precisa do apoio da direita
e o candidato da extrema-esquerda precisa do apoio da centro-direita, dos social-democratas, uma tendência de atenuação do discurso e do programa. Eles não vão poder levar para o segundo turno vamos dizer, programas radicalizados pela direita ou pela esquerda. Né? Eles vão ter que aliviar, porque eles precisam, para ganhar a eleição, de apoio de outros partidos mais ao centro. Então, essa é a tendência do que vai ocorrer. Quem vai ganhar a eleição, eu realmente não tenho a menor condição de dizer, foi disputada há praticamente um empate técnico entre os dois candidatos, ganhou o da direita, teve mais votos, calculo aí 3 pontos percentuais, 4 pontos percentuais a mais do que o candidato da esquerda, mas nós vamos ter aí esse segundo turno só em dezembro. Interessante. Vamos, então, para a paróquia. A eleição da OAB você acompanhou de perto com interesse, né? Você já tinha informado aqui seu apoio. Legal. Na verdade, embora eu não sou advogado, tá? É a terceira eleição da OAB da qual, de alguma maneira, eu participo. Na primeira tentativa de eleição do Ibanez Rocha, quando ele foi derrotado pelo Kiko Caputo, nossa agência de comunicação produziu o material impresso do Ibanez. Nós não tínhamos, vamos dizer assim, nós não participávamos do comando estratégico da campanha dele. A gente simplesmente era um fornecedor de serviços e produzimos. Naquela época, a internet era muito fraca, né, Negrão? Não tinha ainda essa coisa de WhatsApp, tudo. Os impressos eram muito importantes numa campanha eleitoral. E nós produzimos muitos jornais seccionais, jornais de campanha, jornais do Ibanez. Foi nosso papel na primeira eleição. Depois, eu participei muito como consultor da última eleição em que o Jacques Veloso foi derrotado. Eu, na verdade, não comecei participando. Em determinado momento da campanha, a advogada Estefânia Viveiros, com quem eu trabalhei na Ordem, que eu considero uma grande figura, a última presidente combativa que a OAB teve, de todo esse tempo, ela me chamou, disse que eles queriam que eu também estivesse na campanha, junto do meu amigo Bartolomeu Rodrigues, que hoje é secretário de Cultura e que já estava lá na coordenação da campanha do Jacques Veloso. Eu dei uma consultoria, participava de algumas reuniões, mas não me engajei assim diretamente na campanha. Tanto que eles tinham me prometido um valor, né? E quando eu fui cobrar, eu falei, olha, não é para vocês pagarem tudo isso, não, que o meu trabalho não foi o que vocês esperavam em termos de quantidade. E dei um bom desconto lá para eles, embora eu saiba que eles são muito ricos. Mas eu gosto de ser honesto nessas coisas. Cobrei pelo que eu efetivamente fiz. Eu estou dizendo isso, Negrão, porque essa campanha é a primeira em que eu entro mais, assim, eu passo a conhecer mais. Eu fui convidado para fazer a estratégia, trabalhar com estratégia, com uma coordenação de comunicação na campanha de uma das candidatas, a Renata Amaral, que é uma chapa basicamente de esquerda, muito feminista, antirracista, integrada majoritariamente por mulheres, 58% de mulheres. E eles me convidaram, eu tinha uns amigos que participavam da chapa, e como eu disse aqui no outro programa, eu resolvi ajudar, não profissionalmente, sem cobrar nada, resolvi dar uma ajuda na chapa, porque eu sentia que eles não tinham o dinheiro que as outras chapas têm, né? Então, eu dei uma ajuda e dessa vez eu entrei mais. Assim, eu acompanhei mais a campanha. Eu não estive fisicamente em lugar nenhum, mas eu acompanhei mais a campanha. E, Negrão, daí eu comprovei o que eu já achava. Eleição na OAB é uma vergonha, Negrão. É uma vergonha. É uma vergonha para a OAB, é uma vergonha para as advogadas e para os advogados, é uma vergonha para a sociedade brasileira. É um negócio assim inacreditável, Negrão, inacreditável. Como os clãs dos grandes advogados, das famílias de advogados, das famílias tradicionais de advogados, dominam a OAB na base do dinheiro, de uma despesa milionária em campanha. Eu não sou capaz... E sem nenhuma transparência, viu, Negro? Não tem transparência, não tem prestação de contas. A chapa da Renata, ela dava prestação de contas a cada momento, o que gastou. As outras chapas não estão nem aí, gastam
Negrão, é milhões de reais, Negrão. Milhões de reais. Então, é um dinheiro rolando. Quem é que pode gastar esse dinheiro numa eleição em que os cargos, inclusive, não são remunerados? Os grandes escritórios de advocacia, os clãs. Você pega os sobrenomes. A pergunta é, Hélio Dolly, a pergunta é, não existe almoço de graça, né? Onde vem o troco? De onde vem Olha, a retribuição para tanto investimento? aí, Negrão, o que o pessoal fala? Vem no seguinte, a OAB promove esses advogados e aumenta a clientela deles. Essa é uma versão que eu ouvi. Aumenta a clientela deles. Outra versão é o seguinte: a OAB tem muito. A OAB indica advogados para os chamados quintos nos tribunais. Uma parte dos tribunais é integrada por advogados. Eu mesmo contei aqui que meu pai foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral na cota de advogados, só que naquela época não era o OAB que indicava, não. Mas, pelo menos não sei se é hoje. Mas eles indicam para os quintos, dos tribunais de justiça, dos tribunais federais de recursos. Então, isso é um poder muito grande, Negrão, porque manipula-se isso também para indicar advogados. Isso dá um poder muito grande, você indicar desembargadores para os tribunais. E deve ter outros benefícios. É um orçamento de 35 milhões, né, que a OABDF tem. Deve ter outras coisas. Quer dizer, é promoção profissional. Tudo. Então, você vê assim os sobrenomes. A chapa que ganhou é Lise Silva. O pai já era o advogado, eu convivi com ele lá no conselho, boa gente, lá no conselho seccional, quando eu trabalhei com a Estefânia. O outro é Riedel, da família, já é neta do Ulisses Riedel, que abriu um grande escritório de advocacia aqui em Brasília, e todos são grandes advogados. É como eu digo, né? Você vê a estratificação dos advogados por alguns sinais exteriores. Né? Quando você vira um advogado de terno de grife, abotoadura, e numa BMW ou num Volvo, assim, esse é o advogado que se deu bem na vida. A maioria dos advogados é lascada, né? É lascada. A maioria dos advogados batalha mesmo para conseguir as suas causas, para conseguir suas vitórias. É mal recebida pelos juízes e desembargadores que privilegiam os. Imagina, você chega lá com um sobrenome de uma grande banca de advocacia, o desembargador recebe, você frequenta a casa do ministro nas festas, né? Toda aquela promiscuidade, né, que existe entre juízes e advogados, que a gente sabe que existe. E, aliás, com o Ministério Público também, mas mais com os advogados que têm muito dinheiro. A gente sabe dos advogados que são filhos de ministros, né? e que advogam nos tribunais e que os pais julgam. E a gente sabe os lobbies que esses filhos de ministros fazem. Olha, eu tenho influência lá no tribunal. Tudo isso todo mundo sabe, todos os advogados sabem disso. É claro que fica ali meio. Mas todo mundo sabe disso. Já foi a imprensa, já revelou diversas vezes. Então, esses clãs, eles dominam a seccional da OAB, pelo menos aqui no DF que eu conheço, mas eu tenho notícia de outros estados, eles dominam a parte do dinheiro, despejam. Aí são festas, comes e bebes, sabe, tudo de graça, e em plena pandemia, aglomerando, sem máscaras, aquele mundo de gente, vira uma festa. É o contrário do que eles defendem para as eleições no país. Não tem prestação de conta, gasta-se à vontade, tem boca de urna, Negrão. A boca de urna ontem era de dar vergonha a qualquer brasileiro. Aqueles grupos, sabe aquela antiga boca de urna que nós temos no Brasil, que já foi extinta há um tempão? Tudo de camiseta, ônibus chegando, distribuição de lanche, dando brinde, dando guarda-chuva para os eleitores. Uma vergonha, uma vergonha. E fica por isso mesmo. Entendeu? O pior é isso, fica por isso mesmo, ninguém fala nada, os próprios advogados, fora assim, pessoal da chapa como da Renata, ninguém fala, aceita-se como passivo. Hoje eu coloquei uma polêmica num grupo aí, acho até você participa, aí o advogado disse, não, isso não muda, isso é o estatuto, estatuto não pode ser modificado, estatuto é imexível. A Constituição Federal está sendo modificada a cada momento, imagina o estatuto de uma entidade como a OAB. E depois, Negrão, é o seguinte, é tão antidemocrático que é o seguinte,
a chapa que tiver mais voto pode ser um voto a mais do que as outras. E não precisa ter maioria absoluta. Ela leva tudo. Ela leva todas as cadeiras do Conselho. E ela leva os titulares, 3 titulares e 3 suplentes do Conselho Federal, fora a diretoria, que seria justo. Ganhou, tem maioria, leva a diretoria. Mas leva o Conselho, de maneira que o Conselho, que seria, vamos dizer, o legislativo da OAB, é totalmente identificado com a diretoria. Não tem oposição. A oposição fica de fora. Você entendeu como é antidemocrático? A oposição fica de fora. E o Conselho Federal, esses 3, são vinculados à diretoria. E são eles que vão votar para presidente nacional da OAB, que é outro absurdo. O presidente nacional da OAB é eleito por 81 votos. É como se fosse o Senado, né? É. São 3 representantes de cada unidade federativa. Ele que elege a diretoria da OAB. Os advogados não participam, não. Os advogados participam, votando nas chapas seccionais, que podem ser eleitas sem maioria, como foi agora do Délio, mas tudo bem, até aí não é um grande problema, ele foi eleito com 41% dos votos, e eles é que vão dizer em quem eles votam para... Então, Negrão, é uma vergonha. Eleição da OAB é um modelo de como não se fazer eleição no Brasil contemporâneo, como uma entidade do peso, da importância, da história da OAB, aceita isso. E como os advogados e advogadas aceitam isso? Eu fico perplexo, porque eleições sindicais, Negrão, são muito mais limpas, muito mais tranquilas e de extrato muito mais democrático do que essas eleições da OAB, que é a entidade que dita normas democráticas para a sociedade brasileira. Lembrando dois aspectos aí nessa história, né? O primeiro é que a OAB é uma autarquia, né? Ela é um conselho profissional, né? Então, como todos os conselhos, ela é uma autarquia. E a outra questão, que é mais política, né? Essa composição da entidade, né? Com a elite da advocacia brasiliense e a falta de compromisso, embora historicamente algumas desses clãs tenham tido engajamento na luta pela democracia, mas isso explicaria o fato dessa imobilidade, esse imobilismo da OAB perante as questões nacionais? Eu acho que, de alguma maneira, sim, né, Negrão? Primeiro, são grandes advogados com grandes interesses. Depois, o seguinte, você tem um Conselho Federal que são 3 por Estado, e tem uma diretoria. Na verdade, esse Conselho Federal ele não está submisso à diretoria. É diferente das seccionais, em que você elege tudo numa chapa só. Lá não. Lá cada Estado e o Distrito Federal mandam 3 e formam. Então, muitas vezes, a diretoria nacional da OAB ela é imobilizada pelo Conselho, como parece ter havido agora. A diretoria da OAB não se manifestou, nacional, não se manifestou sobre o impeachment porque o Conselho impediu, porque a correlação de forças não permitia. Agora, eu acho o seguinte, representa esses clãs. Olha só, Negrão, Brasília tinha 5 chapas. Uma delas liderada por Evandro Pertence, filho do ministro Sepúlveda Pertence. A outra pelo Délio Lise Silva Filho Júnior, filho do Délio Lise Silva. A outra da Thaís Riedel, filha do Marcos Riedel, neta do Ulisses Riedel. Todos os grandes advogados de Brasília. Né? E a outra do Guilherme Campelo, filho do Estênio Campelo, que, por coincidência, é sobrinho do Valmir Campelo, aquele que foi senador, foi presidente do TCU. Só clã, são os clãs. A única que não era de uma família tradicional, filha de grande advogado, era a Renata Amaral, com a qual eu trabalhei. Né? Então, é um domínio. E aí você vai o seguinte, o que a OABDF fez em relação a Bolsonaro e a Ibanez nesse período passado? Praticamente nada. Nada. Praticamente nada. Ficou ali quietinha. A OAB é independente. Independente não quer dizer que não toma posição, não. Independente quer dizer que é independente para tomar posição. Que não tem uma ideia, um preconceito original, não tem um parti-pris original. Né? É independente. Mas não quer dizer que tem que ser omissa.
Agora, são grandes advogados, com grandes interesses, eles dependem de ministros, de juízes, eles fazem os embargos auriculares, porque eles são recebidos. Eles não precisam nem ser recebidos, eles se encontram, Negrão, nos grandes restaurantes de Brasília, nos caros restaurantes de Brasília, eles se encontram nas festas, eles se encontram nas recepções, é uma promiscuidade que existe em Brasília, existe em vários aspectos, em vários campos, mas que existe em Brasília entre os grandes advogados e os ministros, desembargadores e juízes, e também entre governador e também essa área aí. E o próprio governador arrota isso. Eu já ouvi ele dizendo, aqui em Brasília, a justiça... Eu ouvi ele dizendo isso. Então, é isso que nós temos, né? É isso que nós temos. Muito bom. Vamos, então, para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, a gente vai falar um pouco também de eleição, porque o Hélio vai resgatar ali as suas memórias da retomada do sindicalismo do Distrito Federal, do qual ele teve uma participação muito importante, como presidente do Sindicato dos Jornalistas, e também foi da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas. E o Hélio já falou um pouco sobre isso lá atrás, mas agora a gente vai esmiuçar, né, essa história. Hélio, como é que foi? Conta aí. Foi a partir dos anos 80, né? 70. 70. Porque os sindicatos de Brasília, Negrão, desde o golpe de 64, eles estavam totalmente sob o controle do Estado, totalmente sob o controle do governo. E tinham atividades basicamente assistenciais. Médico, dentista, né? Naquela época não existia muito agora plano de saúde. Os sindicatos tinham um quadro de médicos, dependendo do tamanho do sindicato, ou faziam convênios com médicos, tinham dentistas, serviço jurídico para o associado que precisasse de um advogado, eram basicamente assistenciais. Mas nos anos 70, Negrão, na segunda metade dos anos 70, começou um movimento de retomada dos sindicatos. Isso aí começou lá no ABC, com Lula, entre outros, né? Começou no ABC com Lula, em São Paulo também com os metalúrgicos, com o presidente Arnaldo Gonçalves. Aí os petroleiros começaram a se movimentar em Duque de Caxias, em Campinas, né? Ali em Campinas você tinha o Jacob Bittar, no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele, ele era conhecido, não é nenhum preconceito, tá, Negão? Ele era conhecido por nós todos como Negão. Era o presidente do Sindicato dos Petroleiros lá do Rio de Janeiro, da Petroquímica. Aí você tinha os bancários, que eram muito fortes no país. Aqui em Brasília você tinha o Augusto Carvalho, lá no Rio Grande do Sul você tinha o Olívio Dutra. Os urbanitários eram muito fortes no Rio e em São Paulo. Os metalúrgicos eram fortes no ABC, né, toda a região do ABC, em São Paulo, em Monlevade, onde você tinha o João Paulo, um grande líder sindicalista mineiro, Monlevade, Ipatinga. Ipatinga você tinha também, teve até um metalúrgico lá, o Chico Ferramenta, que depois foi prefeito da cidade, de maneira que você começou a ver um movimento nacional de retomada dos sindicatos. E, naturalmente, isso se refletiu aqui em Brasília, né, como todo. E também nos jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo foi conquistado pelo Audálio Dantas, pelos setores de oposição à ditadura, e aqui em Brasília nós também iniciamos um movimento para isso, muito jovem, e conseguimos eleger o Carlos Castelo Branco presidente do sindicato. E, a partir da eleição do Sindicato de Jornalistas, Negrão, parece que começou uma onda nos outros sindicatos de Brasília. E aí a Associação dos Médicos virou sindicato, elegeu chapa de oposição. A Associação dos Professores, que já era de oposição, virou sindicato, elegeu chapa de oposição. Sindicato dos Bancários, elegeu chapa de oposição. E aí você foi num movimento muito de classe média, porque aí você tinha sindicato de psicólogos, dos dentistas, dos sociólogos, né, arquitetos, e criou-se um movimento sindical muito forte em Brasília. Claro que Brasília, não sendo uma cidade industrial, principalmente no setor de serviços. De maneira, Negão, que mesmo sindicatos que não se renovaram, se modernizaram, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós tínhamos o Sindicato dos Comerciários,
que era o mesmo desde 64. Mas o presidente dos sindicatos comerciários, o José Neves, ele começou a chegar para o nosso lado. Deixou de ser aquele sindicato totalmente dominado pelo governo, começou a chegar para o nosso lado, e assim outros sindicatos também foram chegando mais para o lado da oposição. E aí foi possível criar aqui em Brasília, Negrão, a Frente Intersindical. E essa frente intersindical, que não era reconhecida pelo governo, porque naquela época a legislação proibia a intersindical, proibia centrais sindicais, não podia aglutinar sindicatos diferentes, era proibido, proibido pela lei, era ditadura. Mas nós criamos aqui a frente intersindical e tivemos bastante atuação. A frente intersindical foi a precursora, primeiro, da CUT, que foi a primeira que surgiu, e das centrais sindicais, que existem hoje, são várias centrais sindicais, mas a primeira foi a CUT, né? E a Frente Intersindical em Brasília foi a precursora, e participou de muitas lutas, né? Muitas lutas aqui em Brasília, principalmente na área de transporte. Esse problema das tarifas de transporte, dos maus serviços de transporte, já existia naquela época, Negrão. E havia muita mobilização por causa dos aumentos dos preços das tarifas. Hoje, eles disfarçam um pouco o preço da tarifa com a tal da tarifa técnica, que é dinheiro que o governo coloca diretamente nas empresas, um escândalo, mas que o governo coloca diretamente nas empresas com a aprovação da Câmara Legislativa submissa ao governo, que é um escândalo, é um escândalo. É um escândalo que as empresas de ônibus são beneficiadas em Brasília sem prestar o serviço adequado à população. Mas isso já existia lá, esse problema, e nós éramos muito ativos nisso, a ponto de que nós fomos convidados a participar de uma comissão, aí já depois da ditadura, de uma comissão para rever as tarifas no Distrito Federal. Eu participei, sem entender quase nada de transporte, mas eu participei dessa comissão. Mas eu acho que o nosso tempo já foi hoje, né, Negrão? Já foi, está em cima da hora. Você tem um compromisso daqui a pouco, né? Então, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dório de hoje. Boa semana para todo mundo. Obrigado, Hélio. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima.